Marcha das Mulheres Indígenas começa nesta segunda-feira em Brasília. Mulheres indígenas de todo o país reúnem-se em Brasília de hoje a 13 de setembro, a fim de defender os direitos das mulheres e a preservação das culturas indígenas. Com o tema Mulheres Biomas em Defesa da Biodiversidade através das raízes ancestrais, a abertura oficial da terceira Marcha das Mulheres Indígenas ocorre na noite de ontem, no domingo. A marcha de 2023 também marca a continuação da luta contra o garimpo ilegal, pela demarcação de terras e pela formação política de representação indígena nos espaços de poder. O evento é promovido pela Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras e da Ancestralidade, AMIGA, e as atividades se concentram no eixo cultural ibero-americano, na área central da capital federal. Estão previstas plenárias, grupos de trabalho e ações culturais. Na quarta-feira, dia 13, elas sairão em caminhada pela esplanada dos ministérios e terão um diálogo com autoridades sobre a Carta de Reivindicações, que foi entregue na pré-marcha em janeiro deste ano. Nossos maiores inimigos são as leis que não reconhecem nossa diversidade e nossa existência. Falar em demarcação de terras indígenas é gritar pela continuidade da existência dos nossos povos. Ter uma mulher indígena como primeira-ministra indígena é afirmar que as mulheres são a cura da terra e a resposta para os enfrentamentos à violência do gênero e racismo, quando é estrutural, institucional e ambiental. Diz a amiga, em referência à ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Representantes dos movimentos de mulheres indígenas de outras partes do mundo também estarão presentes, como do Peru, dos Estados Unidos, da Malásia, da Rússia e da Nova Zelândia. A primeira Marcha das Mulheres Indígenas ocorreu em 2019, com o tema Território, Nosso Corpo, Nosso Espírito. A segunda edição foi em 2021 e teve como tema Mulheres Originárias, reflorestando mentes para a cura da terra. As informações saem da Agência Brasil. Achei interessante ali a foto de uma índia jovem e tudo mais. Só que como já estamos falando de uma questão indígena, acho que a gente tem que colocar todo um bojo, né? Não só as jovens, mas todas as anciãs. A foto, acho que esse momento tem que ser de contemplação a todos, né? E é necessário. Ao tema, eu chamo a atenção porque um tema, os outros temas foram bem focados, né? Foram bem enfáticos, né? O tema desse ano me parece um pouco mais abrangente, mas o entendimento agora é da mulher e a mulher indígena. Não dá para discutir essa questão de forma superficial, muito pelo contrário. É necessário, sim, observar com o tratamento da mulher em todos os segmentos sociais. Agora nós estamos falando da mulher indígena, mas essa mulher indígena também ela faz parte de uma sociedade. A mulher também da sociedade urbana, né, também tem que estar junto disso. Tem que ser uma força de várias mulheres, né, se tornando a mulher uma só. Juliana. Sim, com certeza. Eu acho que são ações que fortalecem essa luta por igualdade, né? E quando a gente fala da questão dos povos originários, a gente precisa entender essa dimensão histórica e a importância desses povos para a construção do país e o quanto tem sido negado a esses povos o seu direito de existência. De cultuar, né, de viver a sua cultura, de falar o seu idioma, de manter as suas vestimentas, mas não deixar eles alheios ao que tem tido de modernidade no mundo, né? E principalmente as questões, a gente não pode achar que o indígena é só a população que está ali na aldeia e que vai viver ali na aldeia. A gente tem que garantir que eles também possam sair da aldeia e construir a sua vida fora, e ter o seu lugar de trabalho, e ter o seu espaço de poder. E aí, quando a gente fala das mulheres, é muito simbólico quando a gente tem a Sônia Guajajara como ministra dos povos originários, que até então seria um espaço recortado, né, para que se focassem as políticas públicas para a igualdade e para a reparação histórica que esse povo precisa. Só que aí quando a gente lembra lá atrás que houveram cortes severos na reforma administrativa, tirando poderes, tirando instituições de dentro do Ministério para passar para o Ministério das Cidades, para a integração, isso, de certa forma, enfraquece a importância desse ministério, que pode, além do que a representatividade indígena, né, que ele pode, de fato, garantir espaços
de discussão, de melhoria para as comunidades indígenas. A gente não pode fugir do debate do marco temporal, Márcio. Isso é um debate fundamental que esse país precisa atravessar, e há uma grande polêmica com relação a isso, que seriam a questão das demarcações de terras até a Constituição. Então, o que foi avançado depois disso precisa ser restituído, e isso diminuirá muito a área de produção, de vivência desses povos. O Brasil é um país tão grande, eu acho que a gente não precisava estar discutindo marco territorial, temporal, para as áreas indígenas. O que a gente precisa é debater o garimpo. A gente precisa combater o garimpo ilegal. E aí você vê a grandiosidade desse tema que elas estão defendendo, né? Falando da ancestralidade, falando dos biomas, se colocando e se posicionando como referências de proteção a esses biomas, a diversidade e principalmente a existência dos povos indígenas. E aí a gente está num momento tão delicado do Brasil, que é uma reconstrução de olhares, né, para as políticas públicas, que se enfraquece num determinado momento, e que é só através da vontade popular que isso se reaquece. Então, essa marcha ela pode ser muito simbólica nesse momento, para que, ao passo que também a gente tem aí uma reconstrução das bases políticas do governo federal, de talvez essa discussão do marco temporal ser vencida em favor da comunidade indígena, em favor desses povos que tanto produzem ali e que têm todo o seu direito de viver no seu território. Lembrando que no Rio Madeira, não sei se foram 120 ou 220 balsas de extração de garimpos que foram que a Polícia Federal inutilizou, ateou fogo, destruição, que eram 120 balsas que exerciam garimpo legal. Isso tem que ser refeito, isso tem que ser colocado em pauta, realmente discutido em pauta. Primeiro, quem está tirando ouro, para onde está indo esse ouro? E qual é o benefício para o país? Porque aquele ouro ali é de todo brasileiro, é de todo o país. Eu cheguei, vou te dar o ouro é da nação, né? Essa questão do subsolo, das riquezas, tem que ser muito discutido, né? O pessoal leva alumínio, leva ferro, leva ouro, leva isso, leva aquilo. No governo passado se falou de um minério que é muito raro, que é muito caro, e que o Brasil é o que tem a maior concentração, e que isso sai aí sem o pessoal perceber. Então, nem sempre é o ouro que estão buscando. Então, a gente tem que abrir o olho. Exatamente. Discutir com muita seriedade essa questão do garimpo. E essa questão das mulheres, parabéns. Que sejam mais e mais marchas reivindicando, e que haja um dia em que exista uma marcha lembrando das conquistas e que o mundo mudou, que o país mudou.